Bom, se hoje é quinta-feira, é dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agro, por isso está comigo meu amigo Matheus Pereira, diretor da consultoria. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, dona Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Manhãzinha abençoada aqui na região central brasileira. Amanhecemos com chuva por aqui. Então, realmente, um bom dia para a gente estar por aqui hoje. Verdade, essas chuvas começam a chegar finalmente. Me parece que as previsões vão se confirmando, portanto, né, Matheus? Exatamente, cara. Assim, já era esperado, né, nos nossos modelos de previsão climática, que nessa segunda, né, na aproximação da segunda metade de outubro, as chuvas teriam um pouco mais de confirmação, né, aqui na região central brasileira. Ainda há bolsões de seca, né, como é observado no estado do Mato Grosso, como é observado dentro do próprio estado de Goiás. Só que já nessa reta final de primeira quinzena de outubro, virando para a segunda quinzena de outubro, né, a gente tem uma distribuição um pouco mais saudável, assim dizendo, esse início de safra aqui na região central do nosso Brasilzão. Matheus, essas chuvas, na última conversa que nós tivemos, nós focamos bastante na questão climática. Você mostrou os mapas um pouquinho mais alongados ali para 15 dias, mostrando que essas chuvas teriam uma abrangência melhor. Os modelos continuam apontando para essa situação. Nós devemos ter uma finalização de outubro mais úmida e com essas chuvas chegando realmente numa região maior de abrangência? Sim, cara, assim, tradicionalmente, essa reta final de mês de outubro, né, ela começa a marcar a chegada generalizada das chuvas. Tá? Vale lembrar que setembro, primeira metade de outubro, né, é observados em anos atípicos, né, chuvas dispersas, como foi observado no ano passado, né, ao final de agosto, comecinho de setembro, aquelas chuvas ali em especial na região amazônica, né, que colocou até possibilidade de plantio para alguns produtores que não se deram tão bem em plantar tão cedo a soja no ano passado, porém foi observado em um ano atípico, né? E no ano típico, né, um ano mais comum, como é agora a safra 24/25, Carla, a gente tem essas chuvas começando a chegar de maneira mais generalizada na região central brasileira, só que ela só cria realmente, né, uma recorrência, né, uma constância a partir do início de novembro. Tá? Finados, né, tradicionalmente é um feriado aonde marca, né, a chegada mais recorrente, né, de um padrão pluviométrico mais saudável, né, e cheio, né, de chuvas aqui para o nosso Brasil. Então, tá vindo, as chuvas estão chegando, a gente está ligando mais uma vez, né, o sistema atmosférico amazônico juntamente com o Atlântico, que volta a empurrar a umidade para o cerrado do nosso Brasil, cara. O quanto disso está sendo precificado por Chicago nesse momento, ou eles já entenderam, são notícias já conhecidas pelo mercado até esse momento? O mercado em Chicago ele não tinha uma preocupação tão grande com a safra brasileira de verão, né? A gente sempre deixa isso muito claro por aqui. Cria-se sim uma preocupação enorme, né, para a segunda safra brasileira, que vai encurtando janela ideal de plantio, de semeadura, né? Em especial quando a gente compara com três laninhas que vivemos aí até o ano retrasado, até a safra retrasada, né? Aonde a gente consegue estabelecer uma janela um pouco melhor, né, de segunda safra no nosso Brasil, pela chegada e a manutenção das chuvas mais cedo no verão. Então, para a safra de verão, né, o mercado em Chicago não tinha tanto esse apetite, né, em precificar alguma quebra ainda generalizada para o Brasil, nenhuma quebra agressiva foi notada até o momento. Vale lembrar, como eu citei, né, cito aqui várias vezes, né, cara, talvez para aqueles que não têm um conhecimento técnico de entender que existem sim hoje regiões, como é o caso do Noroeste, do estado do Mato Grosso, como é o estado da Rondônia, como é o caso do estado do Paraná, sul do Mato Grosso Sul, que são regiões aonde já existem, né, variedades de soja que foram adaptadas, né, para serem plantadas um pouco mais cedo e que agora, né, já adquiridas, já em processo de semeadura, sendo semeadas, né, nessa segunda metade de outubro, ou até mesmo dentro do mês de novembro, é uma variedade específica que ela tem um ciclo fotossintético deslocado. Tá? Então, nesses casos específicos, que não é a maioria, tá, a gente tem sim uma redução do potencial produtivo. A maioria do Brasil, Carla, ela ainda está sobre regularidade, ainda a gente tem um potencial médio ainda, né, esperado para a safra brasileira. É claro que hoje falar sobre safra cheia no país enfim, é imaturo, tá? É prematuro, assim dizendo, né? Não existe metodologia estatística ou de estimativas, né, que vá fazer justificar uma safra saudável hoje. Não temos nenhuma imagem vegetativa de satélite ou em campo para determinar se a safra é saudável ou não. É o clima a partir de novembro, dezembro, janeiro, é quando a soja transita de vegetativo para reprodução que vai determinar potencial produtivo. Mas os preços em Chicago, eles já esperam, né? Uma safra cheia. É aquilo que a gente falava para a safra dos Estados Unidos.
Até papagaio está repetindo que a safra norte-americana foi cheia. Sabe? Desde o terrorista até o vendedor de ilusão, todos falam a mesma coisa. Para a safra brasileira, continua na mesma linha, né? O mercado já inicia a safra brasileira com expectativa de uma safra regular, tá? Não estamos dizendo sobre calamidades produtivas, nem excedentes produtivos. Então, as surpresas poderão vir no radar. Surpresas negativas, tá? Que poderão vir aí com alguma intempérie climática, né? A gente tem que monitorar de perto ainda. Então, o Chicago, ele olha mais por demanda agora, olha mais para a conclusão da colheita norte-americana, pois a safra brasileira já vem, né, nesse consenso já previamente criado sobre uma safra até o momento regular, Carla. Tá. Matheus, olhando para isso, na última semana também nós falávamos sobre como essa condição climática adversa deixa o produtor também um pouco mais reticente no avançar dos seus negócios. Nós tivemos uma condição diferente nessa semana, o Brasil avançou um pouquinho na sua comercialização da soja 24 e 25, ou focou mais na demanda interna, como você também pontuou na semana passada, onde as chances de comercialização ainda são positivas, ainda dão oportunidades para o produtor. Como é que os negócios evoluíram nesses últimos dias e tendem a evoluir nessa conclusão de semana? Carla, assim como a gente observou na semana passada, essa semana ainda a gente tem muitas, né, realocações de vendas 2025. Realocações, por que que eu digo isso? Porque há regiões que foram afetadas, né, por essa crise financeira que a distribuição vive hoje. A distribuição, né, ela vive, né, um reflexo do que a base produtiva está vivendo. Tá? Não tem como a base produtiva sofrer com encurtamento de margem sem toda a cadeia agrícola também não sofrer. Então é uma consequência, a base produtiva vem sofrendo, já é a segunda safra que entramos com margens extremamente apertadas, né, muito pequenas, ou até no negativo para algumas modalidades, né, para algumas regiões, né, indiscutivelmente. E agora, né, essa distribuição que vem com essa fragilidade financeira, né, com essa dificuldade realmente na entrega, algumas recuperações judiciais ali estourando pelo Brasil, que acabou forçando, né, a base produtiva, produtores rurais, a realocar as suas compras para aqueles que ainda não receberam o produto. Então a gente viu que nessa semana continua ainda, né, essa procura por realocação nas compras já previamente feitas, porém não entregues, não firmadas e que deverão não ser honradas por conta dessa crise financeira na distribuição e que agora procuram, né, novas revendas, novos distribuidores, né, que é um fator favorável, né, para aqueles que fazem um bom papel, para aqueles que já estão com tradição em uma região, uma macro-região ou micro-região, né? Então favorece muito também as revendas locais, né, essa distribuição local que tem, enfim, que vira agora um poder de sustentação do produtor que foi, enfim, fragilizado, né, por essa falta de entrega de produto. Então, safra 25 agora, só essa relocação. A gente não vê um volume grande, né, de negócios sendo novos negócios sendo realizados, somente esses negócios para tampar os buracos que foram abertos, Carla. E a safra 24 é aquela mesma história. Falta ainda produto, temos uma escassez do grão comercializável, a originação interna para a indústria está tendo dificuldade em fazer a originação restante nessa reta final de ano, não é exportação, tá? Tem muita gente que fica ligando agora o poder de exportação do Brasil, que está minado, é normal essa época do ano, com essa escassez da soja comercializável, que é uma realidade em grande parte do nosso Brasil, né? Em exceção ao sul do nosso país. Muitas pessoas que ficam focadas talvez só no sul não conseguem enxergar fora do quintal, olhar para a região central brasileira, que é o grande berço da produção nacional hoje. Então, a safra 2024, sim, ela tem essa procura muito grande do consumidor doméstico e uma escassez do comercializável, né, que vem trazendo apetite, vem empilhando preços altos, né? A gente tem soja Mato Grosso, soja Goiás hoje pagando acima do Porto Paranaguá. A gente está a 900, 1.000, 1.500 quilômetros de distância. Temos soja hoje que vale mais do que disponível Porto, na região central brasileira. Então, realmente é um cenário puro, né, da escassez e que tenta fazer negócio, mas tem pouca arbitragem, né, que é o que? Falta as duas pontas se conectarem. Tem comprador querendo, pagando mais, mas falta realmente fornecedor, né, falta produto disponível em mãos. A gente está falando de uma diferença de quanto, Matheus, a indústria pagando mais? A gente está falando de uma diferença de quanto? Hoje a gente tem interior Brasil, temos aqui lá do leste do Mato Grosso a R$ 146, pagamento alongado com 60 dias, só que recebimento do produto agora disponível. A gente está falando ali de um ágio de R$ 7, R$ 8 sobre Porto, Carla. Então a gente está falando de um ágio bem interessante, né, em relação às ofertas disponíveis base Porto do Brasil.
que, enfim, a soja no interior do nosso Brasil já se aproxima desses R$ 150 para aqueles que têm disponível, né, e têm a capacidade, né, de postergar o recebimento do produto por alguns dias, cara. Então, é um ágio, sim, bem interessante, né, sobre as ofertas base Porto hoje. Vamos falar de R$ 7 a R$ 8 de ágio, né, assim dizendo. Tá. Bom, Matheus, olhando para isso, entendemos que esse é o quadro no Brasil. Nós temos claramente dois cenários diferentes, então, né? Para a soja disponível e para a soja da safra nova. Agora, quando a gente pensa no que vem amanhã, aí a gente já está falando de um novo momento do mercado. E me parece que hoje esse caminhar mais lateralizado da soja em Chicago está um pouco atrelado também a essa espera pelo novo boletim que o USDA traz amanhã. Faz sentido isso? O mercado está realmente esperando por esse relatório ou é um relatório que não tem grande importância aí no ano safra para o entendimento do tamanho da oferta americana, o comportamento da demanda e tudo mais? Carla, por histórico, né, esse relatório específico do mês de outubro, ele não tem um peso especulativo tão relevante ao mercado, tá? Por histórico. Quando a gente olha a vasta maioria dos relatórios do mês de outubro, né, a gente não vê grandes efeitos, né? Teve um ou outro que sim trouxe uma grande alteração, né, que foi os relatórios de 2013, trazendo um reajuste muito intenso para a safra norte-americana, né? A gente também teve o relatório de 2017, que trouxe ali um corte muito abrupto para a safra de milho verão, perdão, milho, né, segunda safra no Brasil, né, que reduziu bastante a capacidade de estoque mundial do milho, né, naquele ano. Então, existem anos específicos, Carla, que esse relatório de outubro ele é importante. Porém, a vasta maioria das vezes, ele é um relatório pouco especulativo, pouco volátil, né, ele coloca pouca volatilidade no mercado. Esse ano especificamente, a gente espera ainda pequenos ajustes na safra norte-americana, ajustes aí de cortes, pequenos cortes na safra de soja, Carla. Realmente nada exagerado, pequenos ajustes apenas para fazer um alinhamento fino. Ainda é esperado, né, um ajuste em especial na balança do Brasil. Eu entendo porque hoje o SDA insiste, né, em não reduzir a produção brasileira, porque ainda estima uma demanda muito agressiva pelo nosso produto. Agora se observa-se na prática, né, que a fila de embarques do Brasil em plena queda, né, despencando, assim dizendo, coloca, né, o Brasil inábil de alcançar 100 milhões de toneladas, mais de 100 milhões ali projetadas pelo USDA para serem exportadas de soja aqui do Brasil deste ano. Então, nessa incapacidade, né, agora sim, a gente vê que fica claro, evidente, irrefutável, né, que o Brasil é incapaz de colocar tanta soja para fora do Brasil porque falta-se produto, não é porque falta-se demanda. Cuidado com as chavinhas, né, que viram na cabeça aí, com as pessoas que ficam fazendo arruaça no mercado, pessoas sem histórico técnico, né, sem embasamento técnico, que ficam criando só distorções, para, enfim, para conduzir talvez um discurso para uma realidade distorcida do que vivemos hoje. Tá? Mas a gente acredita sim que o SDA ele ainda tem sofrido nessa tentativa de equilibrar a equação. Não reduz ainda a safra total estimada do Brasil 2024, porque vê ainda como incapacidade de reduzir a exportação. A gente vê na prática agora as exportações indo por morro abaixo, água abaixo, é bem provável que abra espaço, né, para a gente reduzir a exportação estimada pelo próprio SDA. Que, enfim, tanto na balança do SDA quanto na balança da pátria, um pouco mais realística a realidade do Brasil, né, os estoques são historicamente muito pequenos, né, então a gente tem que tirar um para ir tirando o outro também, cara. Então, vou aproveitar para te trazer a pergunta do pessoal da Agtech Agrosoluções. Bom dia, falta produto, mas por que a soja não sobe? Pessoal da Agtech Agrosoluções te trazendo essa pergunta, Matheus. Muito boa pergunta, viu, Agtech? E realmente a soja está subindo, meu caro. Desde o fundo do poço ali em fevereiro, março, né? A gente já teve ali um ágio de quase R$ 100, ou Exato. perdão, quase R$ 40 por saca, né? No interior do Mato Grosso, Sim. quase R$ 35 no interior do Goiás, né? Então, existem regiões que não sofrem desse desabastecimento pontual, como é o caso da região do Rio Grande do Sul, que é uma região onde, né, a nível nacional, os maiores estoques ainda se concentram na região do Rio Grande do Sul. É uma região que tem um canal de escoamento logístico para exportação muito saudável. Então, a exportação lá é uma grande balizadora de produto. Não temos hoje, né, uma exportação tão agressiva, que acaba, enfim, reduzindo a capacidade de repasse a preço no Rio Grande do Sul. Só que quando a gente vai para as regiões centrais do nosso Brasil, né, a gente tem aí soja 30, 35, 40, quase R$ 50 acima do que foi observado em fevereiro e março, né? A gente tem esse mesmo Vale do Araguaia hoje dentro do Mato Grosso, que chegou a ofertar a soja para ser adquirida a 96, a R$ 97 por saca este ano,
Hoje paga-se 145, R$ 147 por saca. Então, sim, a soja subiu no disponível. A realidade para 2025 já é uma realidade, né, que precifica um outro cenário, aonde existe um cenário de uma safra possivelmente regular no Brasil, aonde o que vivemos hoje de escassez do grão comercializável pode não ser uma realidade lá no 2025. Então, são cenários distintos, meus amigos da Agtech, aonde que em 2024, inegavelmente, os preços subiram agressivamente na região central brasileira. Tá? E não tem como negar. É só perguntar, é só pesquisar, é só analisar os mercados locais e perceber o quanto que a gente já subiu aí nesses últimos 6, 7 meses, né, dos preços aqui disponíveis dentro da soja do Brasil. E se falava tanto sobre essa safra cheia dos Estados Unidos, né, Matheus, que o mercado não, mas o mercado, quem opera o mercado direitinho, né, como é o caso da Pátria, por exemplo, sabia que os preços em algum momento iriam enfrentar essa recuperação, iriam registrar essa recuperação, mas muito se falou, não, o preço não vai voltar a subir, não vai voltar a subir, porque temos aí uma grande oferta vinda dos Estados Unidos, uma pressão de Chicago que é considerável, mas a regionalidade, a realidade do Brasil, em determinado momento ela falou mais alto e os preços inevitavelmente reagiram a esse cenário. Exatamente, Carla. Tem muita gente que tenta analisar o mercado e esquece que existe regionalismos, né? Olha apenas para o mercado internacional, esquece que já desde 2018 tem gente que está parada no tempo, assim, parece uma vitrola quebrada. Parece que desde 2018 a correlação do nosso mercado regional aqui no Brasil perdeu, né, a paridade, né, da referenciação de Chicago. A gente tem hoje muito mais prêmios, né, locais de exportação, prêmios domésticos, a gente chama, né? Pessoas que talvez ainda não entendem desse conceito, que são os prêmios regionais de retenção, que hoje aqui na região do centro-oeste brasileiro são prêmios ali que estão pagando 240, 250, quase 400 pontos acima de Chicago, tá? Então, prêmios regionais de retenção, aonde que distorce, né? Distorce a realidade onde o mercado vivia até 2018. 2018, o grande referenciador do mercado internacional da soja era ainda Chicago. Desde 2018, conflito comercial, né, que acabou concentrando de maneira não obrigatória, né, mas preferencial as aquisições da soja chinesa pelo produto brasileiro, estamos vivendo um descorrelacionamento do mercado internacional. Então, tem muita gente que olha essas referências em Chicago, tenta criar uma análise do mercado, que sempre pagam língua, erram muito o mercado, né, porque ainda não conseguiram, né, compreender e digerir essa psicologia voltada, né, ao regionalismo, né. Então, o regionalismo hoje, né, que é uma indústria local que se disparelha sobre as referências em Chicago, né, é um regionalismo que caminha por pernas próprias. Né? O mercado, mesmo com a safra regular em território norte-americano, estamos alertando isso aqui desde que fomos pela primeira vez no território estadunidense fazer o nosso tour de safra esse ano, que foi o final de maio com o mês de junho. Fizemos aqui o nosso parecer junto com vocês, Notícias Agrícolas, mostrando, pessoal, cuidado, não é safra cheia hoje nos Estados Unidos que vá trazer, né, alguma pressão ao mercado brasileiro. Pelo contrário, em plena aceleração de produção norte-americana, em plena construção de estimativas de safra dos Estados Unidos, os preços aqui da soja disponível 24 estavam subindo. Então a gente tem que realmente entender que o mercado brasileiro hoje é quem dita a regra, não o que a gente vivia, né, até 2018, aonde o poder do mercado em Chicago se pesava e recaía muito, né, sobre os ombros aqui do Brasil também, cara. É verdade. Matheus, tem mais uma pergunta aqui para você. Na verdade, uma pergunta não, tem um posicionamento e eu gostaria que você comentasse. Ah, não, é uma pergunta sim, perdão. Ó, o Juliezer Oliveira. Entendo que o maior estoque de soja está no Rio Grande do Sul, porém com uma qualidade um pouco abaixo. Isso é um ponto importante também. Isso não impactaria em seu escoamento? De alguma forma, mas alguma utilidade essa soja vai encontrar, não, Matheus? É uma soja que não consegue ter paridade de exportação, tá? Ela vai ser forçada ao mercado consumidor doméstico, né? Infelizmente, né, a paridade de exportação que baliza grande parte do mercado gaúcho, né, é uma paridade que está em queda. Hoje, a exportação do produto norte-americano ela é muito mais barata que o produto brasileiro, tá? Cerca de 6 a 7% mais barato. Então, o canal de novas compras da soja internacional se concentra, em especial, nos Estados Unidos. Como eu disse, esses regionalismos, né, eles existem no Brasil. O território gaúcho hoje é o maior estoque de soja do nosso país. A nível nacional, o estoque total da soja ele é pequeno. Tá? A gente está falando aí cerca de 12% da soja remanescente no nosso Brasil, grande parte dela concentrada na região sul, em especial Rio Grande do Sul. Tá?
Porém, o Rio Grande do Sul, que tem essa correlação direta com a exportação, acaba perdendo o repasse de preço. Então, essa qualidade, né, infelizmente, meu amigo Júlio, foi o Júlio que fez a pergunta? Juliezer. Juliezer, perdão, Juliezer. Boa pergunta tua, boa colocação. Só que, infelizmente, essa redução de qualidade do produto gaúcho, né, ele é precificado sob base de exportação, que está pouco competitiva, reduzindo qualidade, reduz ainda mais, né, a capacidade de pagamento, né, da compradora local para quem tem produto disponível hoje em mãos. Então, quando a gente vai analisar o mercado gaúcho para a clientela pátria, né, que está desde o Rio Grande do Sul até a Roraima, sem exceção, todas as regiões produtoras do Brasil existem clientes pátria, né? A gente tem que entender que o mercado local do Rio Grande do Sul não é um mercado que vai ter prêmios domésticos de retenção, tá? Que é algo observado no Mato Grosso do Sul, Goiás, até parte de São Paulo, Tocantins, Pará, são regiões aonde que o consumidor local, né, para esmagamento de ração, para fábrica de óleo, enfim, para biodiesel em alguns casos específicos, né, para reter o produto em mãos, ele acaba pagando um prêmio a mais, né, para não deixar esse canal logístico levar embora. Rio Grande do Sul, infelizmente, não tem essa variável ainda, né? Por ter um canal logístico muito saudável para exportação, né? Um escoamento muito livre e que acaba sendo o principal balizador de preço nesse exato momento. Então, Juliezer, é um ponto negativo ao Rio Grande do Sul que joga contra nessa época do ano. Quando a exportação está muito acelerada, como é o caso do primeiro semestre, o Rio Grande do Sul se beneficia de preço, enquanto grande parte da região central brasileira se prejudica. Tá? Então, a gente tem que tentar equilibrar essas balanças, né? O primeiro semestre é onde a exportação consegue pagar melhor do que a indústria, aonde os gaúchos são mais beneficiados. Segundo semestre, a indústria domina o mercado, natural, isso é sazonal, e aí o território gaúcho acaba perdendo um pouco mais de competitividade em relação à região central. Matheus, mas olha só como vem a interatividade no Bom Dia Agro, é realmente uma coisa muito, muito especial. O pessoal da Agtech AgroSoluções, aqui no Rio Grande do Sul, você respondeu para eles, né, eles trouxeram para você. Aqui no Rio Grande do Sul a soja varia R$ 5, mas fica nisso. Mas eles complementaram. Nosso problema é ficar especulando com a soja disponível. É enxergar a oportunidade e entender que lucro a gente coloca no bolso, né, Matheus? Exatamente, meu amigo da Agtech. A gente tem que entender, né, primeiro, que a fórmula do mercado ela não é igual para todos, tá? A equação de formação de preço ela tem variáveis, né, que depende muito da tua região. Até mesmo dentro do Rio Grande do Sul existem regiões, né, que a gente tem que entender se há capacidade de uma reação maior ou não. Tá? Isso acontece muito em Tocantins, região centro-sul do Tocantins, ela tem uma capacidade de menor reação do que a região centro-norte, por conta desse canal de exportação que vem ficando cada vez mais saudável no Arco Norte, né? Então, a gente tem que entender esses regionalismos, né? E infelizmente o Rio Grande do Sul não é um território, né, que se favorece quando, né, a indústria domina o mercado local brasileiro, tá? O mercado doméstico brasileiro, tá? É uma região, como eu já disse, meus amigos da Agtech, que quando a exportação é o principal driver, né, o principal direcionador de preço, o gaúcho, né, talvez não, é o mais favorecido, né, onde tem os repasses mais diretos a preço. Porque a logística de originação desse produto para exportação no interior do Brasil acaba tirando 10, 15, R$ 25 por saco, né, dependendo da localização, como é o caso da Rondônia. A Rondônia tem deságeis, né, que chega a 25%, ou R$ 25, R$ 30 por saco a menos do que o porto está pagando, por conta da logística de originação para exportação. Agora, quando a indústria local domina, né, ela faz esse preço reverso. Em vez de colocar essa logística para escoamento, né, ele paga esse ágio, todo esse ágio logístico para reter o produto internamente. Então, tem essas diferenciações, por isso que as análises, meus amigos da Agtech, ela tem que ser regional, ela tem que ser localizada, né? Talvez procure aqui a Pátria dos Negócios, né? Procure meu Instagram, mateus.patria, me chama lá no privado, deixa a gente entender um pouco mais como que vocês trabalham, quem sabe a gente pode ajudá-los, ou patria.agr.br, também qualquer um dos meus atendentes aqui consegue lhe ajudar e te mostrar como a gente consegue trazer alguma solução. Maravilha. Matheus, o Eduardo Xavier pergunta assim: Bom dia, Matheus. Em sua análise, o mercado tem indicações de se manter em carry até a safra brasileira? Olha, Eduardo, vou traduzir, assim, eu morei, né, trabalhei 4 anos dentro da Bolsa de Chicago, eu não gosto muito de usar esses termos em inglês, né, porque dificulta. Eu entendi que eu pressuponho que você entenda bem, né, o que é o carry. Eu vou falar do portuguesão geral mesmo, né, que é o carrego, né. O carrego, né, até a safra brasileira é muito provável de acontecer, tá? A gente tem
uma dificuldade hoje na originação, né? Quem detém o produto em mãos hoje não tem o interesse de venda, né? Em grande parte até, Eduardo, quem está hoje com carrego de soja em mãos, né, é aquele que já se planejou para fazer o tombamento do ano comercial, tá? Fazer o ano contábil, perdão, não o ano comercial. O ano comercial da soja vira de janeiro para fevereiro. O ano contábil agora, dezembro para janeiro, né? Então, boa parte desses que carregam hoje ainda em mãos, né, já estão se planejando para virar o ano contábil. Então é muito provável, né, que a gente mantenha esse cenário de carregamento, né, de carrego, aí por esse último trimestre do ano, viu, Eduardo? Bom, Matheus, para a gente finalizar, eu quero só trazer aqui uma última pergunta do Giovanni Brito, que ele diz assim: contrato futuro 24 e 25, é ladeira abaixo? Não é bem por aí, né, Matheus? Mas tem que ter um pouquinho mais de atenção. A gente ainda tem oportunidades, né? O mercado está muito cuidado com os prêmios de exportação, tá? Mais uma vez, assim como foi o ano passado, né? A safra 22/23, aonde o que mais prejudicou, né, a vida do produtor foram os prêmios, tá, meus amigos? O Chicago por si só, né? A referência ali, por mais que seja fraca, ainda usamos esse termo como referência a Chicago, né? Ela se mantém ali sustentada, próximo a esses US$ 10 por bushel, né? É um patamar de equilíbrio, já precificando uma safra regular no Brasil. Surpresas poderão existir no radar, como sempre existirão. Olha o tamanho desse Brasil. Você não consegue atravessar esse Brasil em uma semana de carro. Tá? Então, assim, a complexidade de analisar o clima para o Brasil não é uma receitinha fácil de bolo, tá? Não é só olhar a mapinha e descrever o negócio. A gente pode ter bolsões ali, bolsas de problemas, como já aparecem no radar, tá? Mostrei na última semana, a gente pode fazer isso na semana que vem também. Tem alguns problemas no radar que poderão trazer essa euforia temporária, mas cuidado com os prêmios, tá? O prêmio é hoje a nossa balança local, que equilibra a oferta e a demanda local brasileira. Se a gente tiver, por hipótese remota, criando um cenário na sua cabeça, meu amigo, para realmente a gente pensar e cultivar esse pensamento. Se a gente tiver um cenário onde a safra regular do Brasil é cheia, regular, teríamos o que? Um excedente de produto, baixo volume de comercialização futuro, chega em momento de colheita, aquele excesso, de novo, de soja disponível a ser colocada no mercado. Algo semelhante ao que observamos no ciclo passado, né? Sem ser esse agora, a 23, 24, o 22/23, que em plena colheita, os prêmios de exportação no Brasil vieram a menos 200, menos 220, registraram os recordes negativos, né, descontos, né, como a gente chama, base de exportação quando negativo. Então, é algo assim que nos preocupa para 2025, são os prêmios por disponibilidade e dificuldade de escoamento. Tá? Então, aí que está ali o ponto, né, de atenção. Então, não diria que é ladeira abaixo, tem que saber navegar. Tá? Esse mercado, como está hoje, tá, Carla? Até concluir essa resposta, desculpa, está ficando longa, meu amigo. Tranquilo, Mas tá em casa, vamos lá. o mercado, quando ele está com a margem gorda, quando ele está sobrando dinheiro no bolso, qualquer errinho de compra, erro de venda, ele se acomoda. A safra 24 e 25, com essa margem curta, apertada como está atualmente, precisa de precisão, você precisa de detalhamento, você precisa de muita estratégia. Por isso, meu caro, tem a pátria ao teu lado. Tá? Mais uma vez, me procure na rede social particular, mateus.patria, ou na nossa página, né, patria.agr.br. Faz o cadastro, a gente vai entrar em contato ainda hoje contigo, tá bom? Porque o mercado para 24, 25, ele precisa de muita proximidade com quem realmente entende e respira isso aqui 24 horas por dia. Daqui uns dias você está lá preocupado com plantadeira, é canopla entupindo, é peão que não chegou, é buscar boia no meio do dia, e a gente vai estar aqui realmente para analisar esse mercado, trazer a recomendação precisa de quando avançar com novas vendas. Então, margens apertadas precisa ainda de mais profissionalismo e mais proximidade com quem realmente entende o que está fazendo. É isso mesmo. Meu amigo, obrigada mais uma vez. Mais uma quinta com a pátria aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Semana que vem tem mais. Obrigada pelas informações, principalmente pelas orientações para a nossa audiência. Ótimo restinho de semana para vocês todos por aí. Grande abraço a ti, a todos. Fiquem com Deus. Abraço, tchau, tchau. Amém. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Tchau, tchau.